Bora lá, pessoal, dar prosseguimento às nossas aulas, certo? Continuamos trabalhando com radical. Vocês podem observar aí que é um conteúdo um pouquinho extenso, certo? Que tem várias propriedades, várias regras para a gente relembrar. Mas, como eu vinha dizendo na sala de aula, né? Esse primeiro bimestre do nono ano, a gente tem que formar uma base para dar prosseguimento a assuntos que vocês vão utilizar lá no ensino médio, certo? Então, agora a gente vai ver a adição algébrica de radicais. A gente já sabe que adição é somar, né? A gente vai começar a somar radicais. Vamos ter muito cuidado para a gente não misturar esses conceitos com os conceitos que a gente viu nas propriedades anteriores. Multiplicação e divisão, certo? Multiplicação e divisão ficou lá, aquelas regrinhas, aqui são regras totalmente novas. E por que a gente fala algébrica? Porque a gente vai usar noções de álgebra, certo? Então, até para a gente usar essas noções, eu coloquei aqui para a gente relembrar, se a gente fosse fazer uma continha dessa, por exemplo, 2x mais 5x. Todo mundo sabe, aí, se eu perguntasse na sala, 2x mais 5x, o pessoal ia dizer 7x. Mas por que 7x? Porque a gente somou os coeficientes aqui, 2 mais 5, 7, certo? E essa parte literal aqui, como ela é igual, a gente só repetiu, certo? Por que eu coloquei esse exemplo aqui? Porque isso aqui vai ser muito importante para essas somas de radicais que a gente vai fazer aqui, certo? Então vamos lá, qual é a regra que a gente tem para adição de radicais? A primeira coisa que a gente tem que observar é se o valor do radical aqui está igual, certo? Nesse caso aqui está, eu tenho o quê? Raiz de 7 e raiz de 7, semelhante eu tenho aqui, x e x, certo? Então eu vou usar o mesmo processo, eu vou somar o coeficiente anterior, 5 mais 3, porque aqui é mais, né? Somando aqui 5 mais 3, 8, certo? E como esses coeficientes, esses radicais são iguais, eu vou apenas repetir. Raiz de 7 e raiz de 7, eu vou apenas repetir raiz de 7. Notem que tem diferença para multiplicação e divisão, né? Multiplicação e divisão a gente multiplicava ou dividia. Agora na adição, se eles forem iguais, a gente só vai repetir. Então a gente só soma aqui 5 raiz de 7 mais 3 raiz de 7 vai dar 8 raiz de 7. Eu só somei o 5 mais o 3 e repeti, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Agora vamos para esse aqui. Se eu tiver um exemplo como esse aqui, raiz de 12 mais raiz de 27. Essas raízes aqui são iguais? Não, certo? Elas não são iguais, mas elas ainda não estão resolvidas. Pode ser que quando eu faça a fatoração dela, elas fiquem iguais. Então o que é que a gente tem que fazer? Fazer a fatoração do 12 e do 27 para ver como é que elas vão ficar. Então vamos lá, se eu fosse fatorar o 12, esse 12 aqui, a gente já está subindo ele, vocês já sabem, fazendo um pouquinho rápido. 12 por 2 vai dar 6, que por 2 vai dar 3, e por 3 vai dar 1. Né? Isso aqui a gente tem o 2 ao quadrado, certo? Então, a gente teria aqui a raiz do 2 ao quadrado vezes o 3. Eliminando aqui, a gente teria 2 raiz de 3, certo? Então, eu tenho a raiz de 12, é a mesma coisa que eu ter 2 raiz de 3, certo? A raiz de 12 é a mesma coisa de 2 raiz de 3, ok? E a raiz de 27, se eu fosse fatorar o 27, 27 fatorando rapidinho aqui dá por 3, que dá 9, que por 3 dá 3, e por 3 dá 1. Então, isso aqui daria 3 ao quadrado, né? Então, colocaria na raiz aqui, 3 ao quadrado vezes o 3, eliminando, isso aqui dá 3, raiz de 3. Estou fazendo essa fatoração bem rapidinho, porque a gente já vem fazendo em todas as aulas, então vocês já estão por dentro. Então, a raiz de 27 equivale a 3 raiz de 3. Então, mais 3 raiz de 3. Vejam só, a gente tinha antes raiz de 12 e raiz de 27, totalmente diferentes, mas quando a gente fez a fatoração, a gente ficou com 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, ou seja, as raízes agora são iguais. Como elas são iguais, eu posso usar o mesmo processo que eu usei nesse aqui. Então eu vou somar aqui os índices, os coeficientes, quer dizer, 2 mais 3, 5, e vou repetir a raiz de 3. Certo? Então eu tenho aqui 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3,
equivale a ter 5 raiz de 3, certo? Então a regrinha é bem básica, certo? Raízes iguais, só é somar o coeficiente e repetir a raiz. Somar o coeficiente e repetir a raiz. O que é que a gente tem que ter cuidado? Se a raiz estiver diferente, a gente fazer a fatoração para elas ficarem iguais, certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês e eu vou vir com outro exemplo para a gente reforçar isso aí.